Deputados, ao Conselho de Administração da AMT e agradecer, portanto, a forma como apresentou aqui, portanto, aquilo que vai ser o plano de atividades, o primeiro plano de atividades do ano civil completo desta nova entidade, digamos assim, da entidade reguladora, e tenho um conjunto de perguntas que gostava que nos ajudasse a esclarecer. A primeira tem a ver com o seguinte: segundo, portanto, o último relatório da UTAM, portanto, a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial, portanto, de abril de 2016, refere o seguinte: o prejuízo das empresas do setor empresarial do Estado chegou a 696 milhões de euros no final do terceiro trimestre de 2015. Ainda assim, o valor representa uma melhoria de 26% face ao mesmo período de 2014. Parte significativa das melhorias devem-se às reformas no setor dos transportes, como refere o referido relatório. A título de exemplo, neste setor, no setor dos transportes, em 2014 e 2015, temos o nível de endividamento passou de 22,5 mil milhões de euros para 21,3 mil milhões de euros. Os resultados líquidos são ainda negativos, mas melhoraram de 591 mil milhões de euros negativos para 439 mil milhões de euros negativos. E a primeira pergunta é: como é que comentaria esta evolução? Outra pergunta tem a ver com o seguinte: a Comissão Europeia está preocupada com a reversão importante de importantes medidas da reforma da administração pública, que foram implementadas durante o período de ajustamento. Lê-se no relatório sobre a terceira avaliação pós-Troika o seguinte: e ainda o próprio FMI sublinhou que a reversão das privatizações pode implicar custos orçamentais, aliás, ambas as instituições o referem nos seus relatórios, lembrando que manter as concessões dos transportes em mãos públicas vai deixar o Estado responsável pelas operações e pelo financiamento destas entidades geradoras de perdas. Também gostava de ouvir o vosso comentário sobre esta matéria. Ainda, portanto, sobre as atribuições do regulador, questões em concreto, cabe ao regulador, e consta dos capítulos, quer das prioridades estratégicas do vosso plano, quer das atividades a desenvolver em 2016, portanto, que estão constantes no documento que nos foi entregue, e nomeadamente o documento promover, defender e difundir a concorrência nos e pelos mercados. A pergunta é: como é que vê em concreto esta reversão dos transportes atribuídas portanto, pelo anterior Governo, portanto, a reversão efetuada agora pelo atual Governo? Outra questão tem a ver de outra atribuição, portanto, cabe ao regulador elaborar estudos setoriais, como aqui foi apresentado, tendo em vista o funcionamento eficiente dos mercados, a afetação ótima de recursos e os interesses dos consumidores. Esses estudos setoriais pretendem ainda o segundo documento que suportam e fundamentam a definição da implementação do quadro geral de políticas públicas. As perguntas: o que é que entende por uma afetação ótima de recursos? É possível defender o interesse do consumidor e o do contribuinte em simultâneo? Como antevê a evolução futura? Fizeram algum estudo comparativo sobre a gestão pública e a gestão privada do setor dos transportes? Sabendo-se que estavam estimados 400 milhões de euros em poupanças em 10 anos, decorrentes do funcionamento das subconcessões rodoviárias de Lisboa e Porto, o seu regresso total ou parcial à esfera da gestão pública afigura-se uma opção aceitável e racional? Ainda nas atribuições, conforme se lê no Decreto-Lei 78 de 2014, que aprovou os Estatutos da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, ver o meu tempo, salienta que a AMT tem por missão regular e fiscalizar o setor da mobilidade dos transportes terrestres, fluviais, ferroviários, as respectivas infraestruturas e da atividade económica no setor dos portos comerciais e transportes. Aliás, também, como foi aqui muito bem referido. Como comenta o facto de, pela primeira vez desde 1974, não haver um Ministro ou um Secretário de Estado à responsabilidade dos transportes? O atual modelo de desintegração e dispersão do setor dos transportes e infraestruturas, pelas tutelas de vários governantes, a saber, pelo Ministério do Planeamento e Infraestruturas, pelo Ministro do Ambiente, Ministro do Mar, e pergunta se não gera entropias esta matéria? Não dificulta a intermobilidade, intermodalidade e a gestão eficiente do setor? Também pode ler-se no Decreto-Lei 78 de 2014, que aprovou o Estatuto da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, que a AMT tem por missão definir e implementar
o quadro geral de políticas de regulação e de supervisão aplicáveis aos setores e atividades de infraestruturas e transportes terrestres, fluviais e marítimos, no contexto de escassez de recursos e de otimização da qualidade e da eficiência, orientados para o exercício da cidadania numa perspectiva transgeracional e desenvolvimento sustentável. Portanto, no vosso entender, as mudanças que o atual Governo vem anunciando e concretizando com a dispersão de atividades e a reversão das subconcessões de Lisboa e Porto não põem isto tudo em risco? Não nos trarão exatamente o regresso a uma situação insustentável que julgávamos em vias de ter sido ultrapassada definitivamente, em que as gerações atuais consomem mais recursos que as gerações vindouras? E ainda sobre outra matéria que referiu, que penso que ainda tenho tempo. Tem a ver, portanto, com a questão da Uber, mais precisamente. Aliás, no dia em que entra precisamente um concorrente da Uber no mercado. A primeira pergunta é se a AMT tem acompanhado esse processo de entrada deste novo concorrente e que comentários pode fazer sobre esta matéria. Portanto, o Sr. Presidente do Conselho de Administração referiu em determinada altura que nenhum setor de atividade pode estar acima da lei. E a questão em concreta é se estão acima da lei, portanto, se estas entidades estão acima da lei ou não, se estamos a cumprir a lei e o que é que, na sua perspectiva, se deve fazer. Também, outra matéria que nos parece muito importante e gostava de ouvir os seus comentários tem a ver com a greve dos estivadores e as suas implicações, precisamente, no setor e na dinâmica e na afetação que tem ao nível da atividade económica. Qual é a vossa opinião? E também gostava de saber se tiveram algum papel de intervenção na mediação deste processo que existe entre as diferentes partes. Termino mesmo com uma questão muito simples, tem a ver com uma questão do dia, que tem a ver com as inspeções obrigatórias para os veículos motorizados de 2 e 3 rodas, tanto para já para os 250 centímetros cúbicos de cilindrada, mas também está previsto, ou pode estar previsto, para ser ampliado para os 50 centímetros cúbicos. Se sim, para quando e em que perspectiva? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr.